Bom, galerinha, vamos dar continuidade aqui à aplicação, né, desse curso. Eu vou falar hoje sobre como manipular a aparição de uma imagem dentro de um sprite. E logo no próximo vídeo, tá, eu vou trabalhar com vocês a questão da manipulação do personagem por teclado. Porém, como ele vai recair conteúdos que vocês vão aprender um pouco mais à frente em orientação a objetos, eu vou fazer, vou demonstrar e vou apenas cobrar depois um embasamento teórico, tá bom? Mas nesse primeiro momento, eu vou mostrar para vocês aqui de forma bem prática como trabalhar com sprites, ou seja, como selecionar uma imagem no sprite, que é o que vai dar origem ao movimento do nosso personagem lá na frente. Pois bem, então começando aqui, uma das primeiras coisas é ter a imagem do sprite. Então aqui na minha área de trabalho eu já tenho a imagem do sprite do Sonic, que eu vou jogar aqui para dentro do meu projeto na pastinha de imagens. Tá? Aqui, ó, reparem que foi montado um sprite do Sonic. Esse sprite eu tenho duas posições, que é ele parado, tá? Ou seja, quando eu quiser que ele ter a posição dele parado, tanto voltado para a esquerda quanto voltado para a direita. E eu tenho as posições do Sonic andando da esquerda, né, para a direita e da direita para a esquerda. Então foi desenhado por alguma pessoa em algum editor de imagem, seja ele CorelDRAW, Inkscape, entre outros editores aí que são possíveis. A pessoa desenvolveu esse sprite. A ideia do sprite é que ele seja feito em tamanhos exatamente iguais, com uma distância exatamente iguais entre eles. E com isso, como é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar organizando ele como se fosse uma tabelinha do Excel, onde eu vou ter linhas. Então, basicamente, eu vou pensar que esse sprite aqui ele tem 3 linhas, né? Ou seja, primeira linha, segunda linha e terceira linha. E eu vou trabalhar com colunas, ó. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna, sexta coluna, sétima coluna e oitava coluna. E com isso eu consigo manusear qual que é o elemento que eu vou querer pegar em cada momento. Ah, professor, eu vou fazer isso aqui, vou criar umas linhas aqui? Não. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar parecido com esqueminhas aí como se isso aqui fosse uma tabelinha de Excel, tá? Lembrando até o uso de matrizes, mas não vai ser exatamente como uma matriz que nós vamos trabalhar agora, mas pode ser também uma outra forma de trabalhar e de dividir ele, tá? Eu vou tentar fazer de uma forma mais simples ainda do que usar uma matriz pela posição, porém pode ser também. Beleza? Então vai ser mais ou menos esse segmento que nós vamos ter aqui para poder exibir o conteúdo de uma imagem. Beleza? Então vamos ao código. Então ele está aqui, está feito. Eu vou passar essa imagem para vocês que vocês consigam manusear. Eu vou mandar ela no arquivo compactado. Não vou mandar ela direto na plataforma, porque depois ela pode colocar o fundo branco, que não é interessante para a gente. Eu vou aproveitar o código que já está escrito aqui no meu JavaScript, tá? Porém, eu vou trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. Vai ser nesse lado aqui, né? Ó, eu tenho a imagem do Sonic, só que eu vou substituir, tá, essa imagem do Sonic aqui. Então, a imagenzinha do Sonic, ela vai virar... Deixa eu dar um rename aqui, porque fica mais fácil de pegar. Eu vou trabalhar com essa imagenzinha chamada spritesheet.png. Fiz a substituição. Se a gente olhar agora a mudança, vai reparar que ele vai tentar mostrar todo o sprite. Chegou ali ao momento que ele tenta mostrar todo o sprite ali, ele some, não. Então exatamente porque ele não está mostrando
no formato que a gente quer. Então, como é que a gente vai trabalhar aqui? Eu já tenho a imagem, então eu já tenho aqui a var Sonic, Sonic SRC, pegando o Sprite Sheet, e aqui eu já tenho o evento de onload. Então, como é que eu vou agora continuar? Dentro da minha função, eu vou criar algumas variáveis. Então, aqui, ó, eu vou começar criando uma var chamada linhas, que eu vou colocar o total de linhas que eu tenho no meu sprite, que foi o que eu falei para vocês, ó. Tenho 3 exatas linhas no meu sprite. Vou criar uma outra variável, né? Vou criar uma outra variável chamada colunas. E vou colocar quantas colunas eu tenho no meu sprite. E isso nós já contamos, né? Ó, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Vou ter aí a separação em 7, na verdade, 8 colunas. Olha como eu estou viajando na conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Tô contando errado aí a quantidade de colunas. Então, vou ter 8 colunas, né? É pelo horário, né? Meia-noite e 37, gravando a aula. Mas eu tava contando 7 quando na verdade são 8. Inclusive, deu uma piscada monstruosa aqui na eletricidade agora. Pois bem, eu vou dar continuidade aqui e vou colocar no meu código que eu tenho aqui, o número de colunas que eu quero, que é 8. Galera, eu vou dar uma paradinha no vídeo aqui só para resolver algumas coisas. Bom, galerinha, continuando aqui, tive que dar uma pequena pausa aqui no vídeo, mas voltando. Então aqui eu defini quantas linhas e quantas colunas existem no meu sprite. Então eu defini que eu tenho 3 linhas e exatamente 8 colunas, que eu estava confundindo com 7. Não sei de onde eu estava tirando 7, né? Bom, então aqui com essa quantidade de linhas e colunas que eu acabei definindo aqui, o que é que eu vou precisar fazer, tá? Eu vou precisar definir a largura de cada quadradinho. Ou seja, eu não preciso saber, inclusive, o tamanho total da minha imagem, mas eu sei que ela está dividida em 3 linhas e 8 colunas. Então, como eu tenho esse sprite já com essa divisão, eu consigo criar uma variável chamada largura, e essa variável chamada largura, eu vou conseguir trabalhar com ela da seguinte forma. Eu vou colocar assim, que ela vai ser a minha imagem, no caso aqui o Sonic, ponto, width, né, que é a largura, o atributo width aí do objeto de imagem que eu tenho, dividido, né, pela quantidade de colunas, porque a quantidade de colunas é o que vai definir a largura de cada quadradinho. Então, eu vou pegar o tamanho dessa imagem inteiro que ela tiver e vou dividir por 8. Assim, eu vou ter 8 pedacinhos iguais aqui, tá? Certinho. Então, vai ser bem tranquilo. Vou colocar aqui white dividido por colunas. Ó, eu até defini ali, ó, colunas. Tá? Então, meu código fica bem conciso, tá? E eu posso colocar var altura, que vai ser a mesma coisa que o meu Sonic, ponto, width, né, height, dividido por linhas. Ou seja, eu vou dividir ele em 3 pedaços. Tá? Com isso aqui, o conjunto de altura e largura que eu vou ter aqui vai ser exatamente o tamanho de cada quadradinho do meu sprite.
E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente depois definir qual linha e qual coluna eu vou querer trabalhar, tá? Ou seja, tirando aí qual é o pedacinho dessa imagem que eu vou querer, tá? Então, eu vou fazer uma outra aqui que vai funcionar mais ou menos assim, ó. Eu vou criar uma var linha selecionada, por exemplo. E vou dizer que linha eu quero, por exemplo. Digamos que eu queira ele parado, que vai ser na linha 1. Tá? E vou colocar aqui, que vai ser o var coluna selecionada. Beleza? Que vai ser, por exemplo, sei lá, vou colocar aqui 1 também. 1. Beleza? E aí, como é que eu vou escolher a posição? Né? Ou seja, como é que eu vou definir a posição que eu quero? Então, eu vou ter que fazer uma continha. Vai ser mais ou menos assim, ó. Var x, vou chamar aqui de x, né? Que é a posição dela aqui que eu vou pegar. Que vai ser a largura vezes a coluna selecionada. Beleza? Sempre, ó. Vamos lembrar que a largura sempre está associada com a coluna, né? E a altura, que vai ser o var y, vai ser igual a altura vezes a linha selecionada. E aí, galera, o que que eu vou usar para poder desenhar esse trecho que eu acabei de selecionar aqui, tá? Eu vou usar basicamente o método drawImage. Beleza? Então, como é que eu vou trabalhar com ele aqui, ó? Dentro do meu drawImage, eu vou apontar qual que é a imagem, exatamente o que eu já estou fazendo aqui, tá? O meu x e o meu y, eu vou estar passando aqui, ó, x e y. Beleza? Inclusive, ó, posso até, né, estar trabalhando aqui com o tipo de seleção de dados que eu vou estar lidando, né, o drawImage. Então, eu vou estar trabalhando aqui com essas definições. Então, mantendo aqui o que a gente já estava aprendendo, eu vou definir o x e o y. E aqui eu vou definir, ó, ele é sobrecarregado, ele vai me dar essa opção. E eu vou passar aqui para ele qual que é a minha largura total da minha imagem e qual que é a minha altura de cada quadradinho. Beleza? Então aqui o que eu estou passando para ele? Ó, qual é a imagem? Qual é o x, né, que eu vou estar pegando? Qual que é o y que eu vou estar pegando? Qual que é a largura total da minha imagem? Qual que é a altura total de cada quadradinho que eu queira trabalhar? Ou seja, aqui eu estou pegando a posição dentro da imagem e aqui qual é o tamanho dessa posição que eu quero pegar. Espero que vocês realmente tenham entendendo como é que isso aqui está funcionando, tá? E logo depois eu vou definir como eu quero que ela apareça aí na minha tela. Primeiro a posição e depois a largura e a altura, né? Então eu vou colocar aqui, ó. A posição, digamos que eu nem lembro que posição estava aparecendo isso aqui. Eu vou colocar no 100, no 200, depois eu vou ver se é isso mesmo que estava lá, tá? Não lembro mais qual que estava. E qual que é o tamanho geral dela, que vai ser largura e altura também, que eu vou colocar aqui. Mas qualquer coisa depois eu vou alterar, não vou usar essas variáveis, tá? Talvez fique pequeno demais para o trabalho aqui, só que aqui ele vai ficar com o tamanho original, que seria dessa imagem. Vamos dar uma olhadinha? Ó. Ele acabou carregando, vocês vão reparar que ele ficou aqui, ficou bem alto.
e na verdade ficou pequeno. Então eu vou fazer uma pequena alteraçãozinha aqui. Em vez de usar esse aqui, eu vou eu mesmo colocar aqui uma altura e uma largura diferente da imagem original. Espero que não distorça muito a imagem. Tá? Ele acabou ficando maior, só que ele está carregando, ó, e jogando lá para trás. Então eu vou fazer o seguinte, ele está desenhando, ver se eu vou desenhar ele à frente desse primeiro ele está no contexto. Vou fazer um teste aqui, vou jogar aí o desenho dele. No load da imagem. Ela vai carregando aqui no load. Eu acho que eu vou tirar esse contexto aqui do load. Vou jogar aqui. Vamos ver se isso já vai melhorar. Não, não vai. Vou chamar esse onload aqui do Sonic. À frente aqui. Carregamento da imagem. Acredito que vai funcionar melhor. Ele está pegando com a parte de trás. Deixa eu ver se está dando algum erro de JavaScript. É bom que essas coisas aconteçam. E a gente vai dando uma olhadinha aqui no que pode vir a ocorrer. Bom, não tem nenhum erro. Então, na verdade, podemos até trabalhar aqui com os elementos, né? Vou colocar ele aqui do lado, que nessa situação é mais fácil a gente trabalhar aqui. Aí ele está trabalhando aqui, ele consegue exibir. Chamou aqui a contexto do HTML. Então ele está conseguindo aí exibir numa ponta, né? Só não está aparecendo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma coisa a ver com essa última alteração que eu fiz. Vou fazer um testezinho, vou gerar um segundo contexto, contexto 2. E eu vou jogar esse draw image no contexto 2. Como criando um outro elemento totalmente separado aqui. Dá o Ctrl Shift R para limpar cache. Mas ele da mesma forma, ó, ele está desenhando por trás. Vou reduzir ele aqui um pouquinho. Colocar como altura e largura. Deixa eu ver se ele vai voltar. Pode ser algum... ele está bem da leitura do navegador. O navegador lê e pela ordem da leitura do navegador, ele meio que está sobrescrevendo, né, o contexto aqui. Deixa eu ver aqui. Não poderia estar criando outro contexto, mas eu acho que não vai fazer muito sentido. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que pode acontecer. A questão de imagem está correta. Vou continuar trabalhando aqui com o contexto. Beleza. Vou dar uma olhadinha aqui novamente. Ele vai ficar pequenininho. Vou só
fazer uma única revisão aqui. Por enquanto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comentar esse trecho aqui da imagem. Vou exibir para vocês do jeito que ele vai estar aqui, só para poder concluir o exemplo do sprite. E depois eu vou dar uma olhada com bastante calma para ver como é que eu resolvo esse problema aqui da sobreposição, tá? Então, vou dar essa continuidade aqui. Então, aqui eu vou alterar o tamanho, para deixar um tamanho um pouco mais interessante. Ah, vamos ver aqui como é que ele vai ficar. Inclusive, deu uma quebradinha, né? Vou tentar jogar um 300 por 200. Não ficou muito legal, porque ele está trabalhado aqui para ficar num tamanho menor. Então, quando eu coloco ele muito mais, com um tamanho muito maior do que o que ele deveria ter, ele acaba ficando pixelizado, tá? Por isso que é bacana usar as imagens no tamanho real delas. Só que aqui o tamanho real dela vai ficar muito pequeno e vai dificultar um pouco a gente enxergar. Eu vou tentar ver esse 100 por... Esse tamanho aqui já fica um pouco mais agradável, né? Então, o que acontece? Eu usei um coluna 1 na linha 1. E ele acabou pegando essa primeira posição aqui, ó. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Na verdade, foi exatamente... Na verdade, nem essa posição aqui. Essa posição aqui... Foi essa aqui, ó. Tá? Então, vamos trabalhar aqui com as outras possibilidades. Voltando aqui, então, vou tentar aqui, ó. Vamos ver se eu marcar a linha 0. Vamos ver o que que ele pega. Opa, então ele começou a contar, como tudo aqui, começa a contar do 0, né? Então, ele começou a contar da linha 0. E a linha 0, sim, que é essa primeira posição parada aqui, ó. Na verdade, aqui ele está para o lado de lá. Então, ele pegou linha 0, posição 1. Porque aqui é posição 0, posição 1. Então, se eu chegar aqui e colocar nesse jeito aqui, ó. Coluna selecionada 0. Linha 0, 0, 0. Significa que será essa posição aqui, ó. Tá? E aí, em cada situação, ó, linha 0, posição 1, vai vir para cá, ó. Opa, não esqueço que estou aqui. Linha 0, coluna 1, ele vira para o outro lado. Se eu quiser agora pegar uma outra posição, por exemplo, quero essa posição aqui. Eu vou lembrar que vai ser a linha 2. Tudo bem que é 3, mas é o que o Canvas ele realmente ele começa a contar tudo do 0. Então, para o Canvas isso é 0, 1, 2. São 3 divisões, mas ele conta como 2. Mesma coisa aqui que vai ser do 0 ao 7. Por isso até que eu tinha me confundido ali na questão das colunas, né? Pois bem, aqui, se eu quiser a linha 3, a posição 0, 1, ou no caso aqui, linha 3 que vai ser a 2, né? 0, 1, 2, posição 0, 1, 2, 3, 4. Então, linha 2, posição 4, ele vai estar nessa posição aqui, correndo da direita para a esquerda. Vamos ver, ó. Só para a gente bater o martelo. Então, aqui, opa, no código, linha selecionada 2, posição 4. Vai reparar que ele já vai estar nessa posição. O grande desafio depois vai ser fazer isso ser movimentado via teclado. Que é o que nós vamos mexer lá na frente. Esse vídeo já ficou grande. Eu vou parar ele aqui e depois eu vou fazer, só que eu vou deixar ele sem edição, exatamente para que vocês vejam aí
as falhas mesmo e as concepções que foram sendo adquiridas durante a manipulação do código. Eu não vou cortar nada, exatamente para que vocês acompanhem da melhor forma possível. Outra coisa que vai ser feito depois, eu vou fazer um segundo vídeo corrigindo esse probleminha aí do fundo. Eu vou ver o que está acontecendo e vou fazer essa devida correção. Até mais, galera!